Reverendíssimo Padre Fernando, Padre Manuel, Padre José Marcos, querida comunidade de Nossa Senhora dos Humildes, uma alegria poder chegar nesta noite à casa da Mãe dos Humildes, aqui aonde dei os meus primeiros passos na fé, na vida cristã, na vida comunitária. Daqui também fui enviado para o seminário e dei também os meus primeiros passos no ministério, como diácono e também como padre. Aqui Deus me gerou seu filho e hoje, com o coração cheio de gratidão, estou aqui no festejo de Nossa Senhora dos Humildes. Esta mãe bondosa, carinhosa, aonde temos e podemos sempre contar com a sua proteção, com a sua intercessão. Com ela nós nos alegramos, nós agradecemos e bendizemos a Deus. Com ela também nós pedimos, muitas vezes choramos aos vossos pés, mas ela é sempre conosco. E neste ano, a graça que nos concede de celebrar o seu festejo, olhando para estas três dimensões que a Igreja nos convida a olhar com amor: a missão, a participação e a comunhão. Como é bom, meus irmãos e irmãs, nos alimentar da palavra de Deus e olhar o pedido que Deus nos faz através de sua igreja. E ao mesmo tempo, com o coração cheio de esperança, o coração confirmado através destas palavras que nós já podemos contemplar e ver como realidade na nossa comunidade, Padre Fernando. A participação, como é bom ver esta fé fervorosa dos filhos de Nossa Senhora dos Humildes. Como é bom ver que é uma igreja que participa, que está sempre ao dispor do reino de Deus. Esta comunhão que nos une através de tantas pastorais, de tantos grupos, de tantas comunidades espalhadas por esta querida paróquia, onde nós vemos a sede de Deus e ao mesmo tempo ela sendo saciada por meio da experiência viva e resistente do nosso povo. A missão, a igreja é missão, a nossa vida deve ser missão. E quando nós chegamos aqui, neste festejo, já tendo vivenciado esta experiência maravilhosa de ir ao encontro do nosso povo, mas também de experimentar desta fonte viva da graça de Deus que está no coração de todos os paulistanenses, que espera, que se dispõe e que vive com amor esta experiência de Deus. Isso, meus irmãos e irmãs, é a igreja que Deus quer que se realize neste mundo. E não podemos nos dar o direito de nos acomodar. Não podemos nos dar o direito de deixar para depois. O tempo é agora. Como nos diz aquele canto
tão conhecido e muitas vezes tão cantado por nossas pastorais, por nossa comunidade. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Este é o sonho de Deus, que na pessoa do Papa Francisco nos pede que vivenciemos, que coloquemos em prática esse desejo. E o festejo é esta oportunidade que nós temos de praticar mais ainda. Aquele que ainda está acomodado, que possa se despertar para a missão. A palavra de Deus, meus irmãos e irmãs, nesta noite, nos deixa claro de que Deus age na nossa vida, na nossa história, na nossa caminhada de fé de cristãos constantemente. Em nenhum instante da nossa caminhada, Deus nos abandona. E muitas vezes, quando a palavra de Deus, ela se torna o nosso alimento diário, o nosso alimento em todos os instantes da nossa vida, porque nela nós buscamos conhecimento, orientação para tudo o que nós precisarmos. E muitas vezes nós procuramos, às vezes, como diz também o canto de aclamação, viramos a cara para outro lado e deixamos de sentir e de viver esta palavra. Olha o que o Evangelho de hoje nos coloca. Jesus, que estava com seus discípulos, no meio de pessoas com o coração duro, com o coração insensíveis, que não conseguiam mais glorificar a Deus com suas vidas. E quando Jesus vai ao encontro deles, eles não reconhecem mais motivos para reconhecer a presença de Deus. E até ignoram a presença de Jesus. E cobram de Jesus, porque não reconhece Jesus como Filho de Deus. Isso, o texto que nós escutamos hoje do Evangelho de Mateus, nos apresenta. Jesus, que está ali no meio deles, apenas como um ser humano, mas não com a presença divina. E eles começam a questionar os discípulos. O teu mestre paga o imposto? Paga aquilo que o Estado, os homens estão à procura? E Pedro responde: sim, ele paga. Jesus é o Filho de Deus, meus irmãos e irmãs. Ele não precisava, não necessitava em nenhum momento provar isso através dessa prática externa. Mas eles não reconhecem, como já disse, Jesus como um ser divino. E por isso Jesus, através da sua experiência com o Pai, prova para eles, através da atitude do discípulo, de ir pescar e na boca do peixe encontrar a moeda. Queridos irmãos e irmãs, quantas vezes nós perdemos a oportunidade de glorificar a Deus com nossa vida e com nossas atitudes e nos apeguemos, às vezes, a práticas e a situações que não nos levam à comunhão com Deus. No serviço, as pastorais, as comunidades, quantas vezes ficamos indiferentes por uma atitude de um irmão nosso, por uma atitude de um companheiro de caminhada que às vezes não concorda conosco,
que às vezes não comunga da nossa ideia, e às vezes isso é motivo para deixarmos de seguir o projeto de Deus. Olhando para as palavras e sentindo as palavras do Santo Evangelho, possamos nós, queridos irmãos e irmãs, como cristãos, olhar para este pedido que nos faz a Igreja neste ano, em preparação para o Sínodo dos Bispos. Aonde estamos, como cristãos que participam, que vivem a missão da Igreja, a missão de Jesus Cristo, a comunhão. E através destes 3 pontos, possamos nós nos esforçar para sermos mais ainda uma igreja missionária, uma igreja que vive a missão de Cristo na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa comunidade. É este o espaço que Deus nos dá para que o seu Evangelho se cumpra. Que Ele nos ajude, nos fortaleça e nos conduza sempre no seu caminho. Amém? Vamos, meus